Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Oi gente, meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Nicole. Meu nome é Cíntia. E hoje a gente vai falar sobre a leitura e o que a gente achou do livro Sol na Cabeça, do autor Giovanni Martins. A gente vai começar explicando um pouco da vida do autor e da história atrás da obra e depois a gente vai ver com o feedback em cima da obra. Giovanni Martins nasceu em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, e aos 13 anos de idade ele se mudou para Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro. Ele fala em uma entrevista que ele deu para a revista Época que foi nessa transição, nesse choque que ele levou da mudança, que ele teve a ideia de escrever esse livro. Porque nessa transição ele percebeu que a vida na periferia era muito diferente da vida que ele estava levando naquela época que ele se mudou. Ele tentava fazer novos amigos, tentava se encaixar naquela realidade e ele não conseguia. Tanto é que todo final de semana ele ia para o lugar onde ele fala que é ser o outro lado do mundo, que é na periferia, lá em Bangu. Giovanni Martins conta também que até 2015, desde seu nascimento até 2015, ele se mudou por 17 vezes. E nessas 17 vezes ele pôde morar nas favelas comandadas por todas as 3 facções do Rio de Janeiro. E até mesmo uma comandada pela milícia. Uma moça passou ali atrás. Até mesmo uma comandada pela milícia. Então, ele fala que a facilidade que ele teve para encaixar a história no vocabulário que ele quis e toda a ideia da história foi comandada por essa diversidade que foi a vida dele, por vários lugares que ele morou, por várias facções criminosas que ele morou sob comando delas. Então, para ele foi muito fácil se encaixar no livro, na história do livro. E morando em favelas comandadas pelas 3 facções do Rio de Janeiro e pela milícia, ele percebeu que ele percebeu que ele tinha que contar uma história que tratava a periferia como um lugar normal de se morar e tratava os favelados como pessoas comuns, como criadores e consumidores do meio cultural. Então, no livro ele tenta trazer basicamente isso, uma história da periferia contando que eles são pessoas assim como qualquer outro, que moram em qualquer outro lugar, só que não possuem tantos privilégios quanto outras pessoas. E é isso que a gente vai trazer hoje, contando um pouco qual foi a nossa experiência no livro. E agora a gente vai tratar um pouco sobre a linguagem da obra e sobre a obra em si mesmo. Um dos aspectos interessantes da obra é o fato do vocabulário que ele usou ao longo da narrativa ser um vocabulário mais usual, repleto de gírias, não é aquela coisa mais formal. E isso se encaixa perfeitamente na história, porque, como a Maria Eduarda disse, a história conta personagens que moram em favelas, que moram na periferia. E não seria adequado se o vocabulário da história fosse uma coisa mais formal. Então, essa linguagem, essa comunicação dele faz com que ele expresse de forma mais precisa e completa a realidade dele, o que faz com que a gente esteja mais presente naquilo que ele está descrevendo nos contos dele. Então, muitas vezes ele usa dialetos da comunidade, que às vezes fica até meio complicado para a gente compreender, mas que faz total sentido no contexto da obra e da realidade que ele está vivendo ali. E essa linguagem também, acredito eu, que ela seja um pouco mais gostosa. Mesmo que às vezes seja um pouco difícil de entender o que ele está querendo dizer com aquela gíria, ela é um pouco mais gostosa para gente que é adolescente, jovem, ler, porque a gente está acostumado conversar mais com gírias e tal. E então é uma linguagem que o livro ele acaba sendo muito adequado para a linguagem jovem e nosso dia a dia. E muitas vezes o conhecimento que a gente tem sobre a vida dessas pessoas é uma coisa mais superficial, coisa que a gente vê em
televisão, em notícias. Só que nesse livro a gente conhece mais sobre os sentimentos pessoais de cada pessoa, o que cada pessoa está sentindo, o que cada pessoa está pensando, e o que acaba ajudando a gente a realmente imergir mais na história de cada pessoa e conhecendo o que faz a gente ter mais noção do que acontece com a vida das pessoas de uma maneira mais aprofundada. E nisso que a Nicole falou, pode ser exemplificado como, tipo, os casos em que as pessoas da periferia são generalizadas, marginalizadas, e suas relações com droga e as milícias também. Então, nesse livro, a gente consegue ver mais a realidade, o dia a dia, a verdadeira comunicação entre essas pessoas e suas realidades. Então, a gente consegue ter uma maior empatia com essas pessoas e um maior reconhecimento de que não é todo mundo aquilo que casos de exceção são mostrados em televisão, reportagens, enfim, são pessoas comuns, menos privilegiadas, com diversas dificuldades, até no livro é retratado essas dificuldades, e são pessoas que têm essas dificuldades, mas não são pessoas piores ou melhores, são pessoas como qualquer outra que moram numa parte menos privilegiada da cidade. E no livro também a gente consegue ver que dentro da comunidade, dentro da periferia, da favela, existe uma união entre eles. As pessoas, elas se conhecem, elas se ajudam, elas acabam ali percebendo que não existe diferença entre religião, raça, elas só veem um pouco de diferença entre a classe social. Uma é mais rica, outra é mais pobre, porque no livro fica evidenciado que existe uma discriminação com eles. Eles são sempre os mais abordados nas operações policiais. E uma cena uma cena que demonstra que eles se unem e eles são amorosos e eles se ajudam, é a cena da vidente. É a cena da vidente que que eles julgavam, que os pais julgavam que ela era macumbeira e que ela fazia mal para os outros, e quando algo de ruim acontece com ela, eles têm a oportunidade de chegar perto dela e de conhecê-la melhor. Eles percebem que era tudo uma bobeira, porque lá ela respeitava a religião deles e eles podiam respeitar a religião delas e eles não iam sofrer nenhuma consequência com isso. Então, acho que o livro traz uma parte bem interessante disso, da união entre as pessoas da periferia, e é isso. Em muitas passagens, o modo como essas pessoas são tratadas é bem explorado, como, por exemplo, algumas abordagens policiais que distinguiam aqueles pobres e ricos e aqueles que moravam em lugares mais, enfim, mais privilegiados. E aquele tem até um conto no livro que mostra a parte corrupta da polícia, coisa que muitas vezes a mídia não mostra e que o livro trouxe essa informação pra gente. É porque muitas vezes a polícia sai como os heróis, sim. E os favelados saem como os vilões. Os errados. Só que, na verdade, a polícia muitas vezes ajuda naquele crime, e também no livro a gente consegue perceber muitos motivos que levam as pessoas a serem do jeito que elas são. Então, trazendo para a realidade, é um livro que nos ajuda a entender melhor a vida na periferia, a ter mais empatia, ter mais respeito com as pessoas e a tentar entender o lado delas e ver que elas não estão, talvez não sejam os únicos errados, mas também muitos outros lados aproveitam para fazer parte do crime e colocar a culpa neles. E fazendo comparações com a realidade, a gente vai citar o caso em que o menino ele tinha uma arma em casa à disposição, porque o pai dele era segurança, saía para trabalhar à noite e ficava só o menino e a arma dentro de casa. E esse menino ele tinha o instinto de pegar essa arma para, sei lá, mostrar para os amigos, enfim. Ele acabava até que contando para os amigos dele disso, e uma vez ele pegou essa arma, acabou que não aconteceu nada, mas mesmo assim ele se expôs a esse risco. E também na realidade, no cotidiano, casos como esse acontecem. Que nem, por exemplo, um caso que aconteceu no Amazonas, um caso recente, em que o pai, ele é policial militar, e ele, ao sair para trabalhar, deixou a arma dele em casa. E aí o filho dele, ele pegou a arma dele e matou o irmão em uma brincadeira.
A gente pode perceber que casos como esse acontecem com frequência, mesmo fora dos livros. Casos como esse exemplificam pra gente como que um livro que se passa no Brasil pode ser fiel à realidade que acontece aqui, diariamente. Então é isso, a gente recomenda bastante o livro, todos do grupo que leram. Eu tô verbal. Então é isso, a gente recomenda bastante o livro, todos do grupo que leu. Gente, leu ou leram? Leram. Todos do grupo que leram? Tá. Então é isso, a gente recomenda bastante o livro, todos do grupo que leram gostaram bastante. E é isso. E me ilumina, preciso de você aqui. E a gente pôde observar então que Vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Quem quer falar? Que assim seja, amém. O seu brilho caso, é o meu abrigo. põe pra gente Meu caso retratado do livro que se passa E no toda Brasil. vez que Exatamente. você sai, o Oi? mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina.